Bom, gente, vamos lá fazer agora a leitura para o signo de Câncer, tá? Para essa semana. É uma leitura amorosa, então é importante que vocês mantenham bem em mente enquanto eu faço a leitura para saber como fica a relação entre vocês. Para leituras pessoais, meu Instagram vai estar na descrição, vocês podem entrar em contato comigo por lá, caso queiram realizar uma leitura particular da própria situação. Também no meu Instagram vocês vão encontrar leituras coletivas diárias e semanais. Esta é uma leitura completamente intuitiva. Isso indica que em alguns casos, por esse mesmo motivo, tende a ser uma leitura mais específica. Então, se essa leitura não tiver ressonância com a sua situação, não tem problema, vai ter para uma outra pessoa que está assistindo. E vocês também podem pegar partes dessa leitura que tiverem ressonância com a situação de vocês e aplicarem à própria situação, tá? Vamos lá. Relação entre Câncer e a pessoa com quem Câncer está lidando. Vou pegar aqui primeiro 3 cartas tema. Carta da sinceridade com a carta da reconciliação e mais uma. E a carta da responsabilidade. Vamos lá, para a dinâmica agora entre vocês nesta semana. Começando com a energia em comum, a energia do centro, e indo para a energia individual de cada um de vocês na relação. Vamos lá. Sinceridade com a reconciliação. Curioso. Curiosas essas duas cartas aqui. Vamos lá. É a energia em comum, a energia do centro. Carta do abutre com a carta do camelo. Câncer nesta relação. A carta do rato com a carta da aranha. E a pessoa com quem Câncer está lidando. Deu 2, quero só uma. Carta da estrela com a carta do sapo. Bom, no primeiro momento que eu vejo aqui é o seguinte, tá? A gente tá falando de uma relação que houve uma limpeza bem grande aqui, tá? Uma varredura do que não servia mais para esse relacionamento. A gente vai ver de fato, mas pode ser uma relação que passou por uma separação, por um distanciamento de algum tipo, porque o abutre aqui, ele dá essa ideia de varredura, tá? De limpeza grande, né? Que vem com algo desagradável, mas que vem também para mostrar o que não servia nessa relação. E ao mesmo tempo eu vejo duas pessoas que, assim, superficialmente estão bem nesse momento, tá? Assim, bem pessoalmente falando. De novo, podem ser pessoas que estejam separadas, a gente vai ver de fato aqui, tá? Mas da parte de vocês de Câncer, nesta semana pode haver uma ruminação sobre o querer trabalhar ou continuar a trabalhar nessa relação ou até na forma que é trabalhada essa relação, de alguma forma, tá? Pode haver uma ruminação sobre isso, pode haver um pensar demasiadamente sobre isso aqui. Da parte da outra pessoa eu já vejo uma energia um pouco mais, como é que eu posso dizer aqui, independente. Da parte de vocês há mais preocupação, né? Vem a carta da responsabilidade aqui, da parte de vocês, o que pode estar indicando esse excesso de preocupação com o empenho dessa relação de alguma forma, ou querer ainda colocar empenho, a gente vai ver de fato. Vamos lá. Começando aqui da parte de vocês de Câncer, qual é o sentimento de vocês por essa pessoa? Sentimentos de Câncer por essa pessoa. Rainha de Paus com o Cavaleiro de Paus. E mais uma com a Rainha de Paus aqui.
carta da morte, o 3 de paus, mais uma com esse cavaleiro de paus, a rainha de copas com o ás de ouros, mais uma com a rainha de paus aqui, o ás de espadas com 9 de espadas. É como se vocês fossem chegar numa conclusão de algum tipo nessa semana. Engraçado que vem a carta da sinceridade aqui. Mas por enquanto, eu vejo vocês chegando nessa conclusão sozinhos aqui. É como se vocês, num passado recente aqui, estivessem mais desapegados dessa relação, e agora é como se vocês chegassem à conclusão do eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, tá? Nessa relação, eu preciso ter algum tipo de responsabilidade. Essa conclusão, ela chega com essa ruminação, tá? Com esse excesso do pensar sobre a situação. É como se vocês chegassem numa verdade, chegassem numa conclusão de algum tipo que faz vocês voltarem emocionalmente para essa situação, principalmente se é uma relação que vocês já estavam separados aqui, ou estão separados, afastados. É como se vocês fossem de um momento de independência. Então, assim, por exemplo, eu estava tocando minha vida adiante, eu estava fazendo minhas coisas, e aí eu comecei a pensar de novo sobre a relação e cheguei aqui numa conclusão, que eu deveria ter feito isso e aquilo, tá? E é como se automaticamente a emoção de vocês, os sentimentos de vocês também, vocês voltassem a engajar emocionalmente nessa situação de alguma forma, tá? É o que eu tô sentindo aqui, vamos lá. Quais são os sentimentos desta pessoa por Câncer? Mas, de novo, provavelmente vocês chegando nessa conclusão sozinhos, pensando bastante na relação, tá? As cartas também falam aqui de um excesso de detalhe, então pensar de forma minuciosa sobre a situação, reparar, como é que eu posso dizer aqui, né? Repensar de forma extremamente detalhada, tá? Sentimentos desta pessoa por Câncer. Dez de copas, com a carta do diabo, vem o 7 de copas aqui, mais uma coisa 10 de copas, o 10 de paus, mais uma com o diabo, a carta da lua, né, gente, com 6 de ouros, e mais uma com 10 de copas aqui. Três de espadas, 3 de ouros, e eu vou ter que pegar mais uma com 10 de copas. O ás de paus e o 2 de copas. Aí que tá. Esta pessoa, ela também volta a engajar nessa situação de alguma forma, tá? Eu falo volta a engajar, isso necessariamente significa uma comunicação entre vocês, não necessariamente nessa semana, tá? Por quê? A carta do abutre aqui no meio e a carta do camelo não me dão grandes indicações de comunicação. Para alguns até pode acontecer, mas para outros é simplesmente cada um do seu lado voltando a pensar na situação, sentir sobre a situação de novo, tá? Só que da parte dessa pessoa um problema. É como se ela voltasse a pensar nessa relação pelos motivos errados. Vem algo superficial. É como se essa pessoa de alguma forma não tivesse superado essa relação por conta de algo superficial aqui. Tá? O diabo aqui com 6 de ouros e a carta da lua, isso aqui não me dá uma boa impressão. Definitivamente. É como se tivesse algo nessa relação que essa pessoa
não tivesse conseguido obter e ela voltasse a pensar, sentir, não superar essa relação por esse motivo, por algo que ela não conseguiu obter, tá? Isso pode ser material? Pode. Isso pode ser financeiro? Pode, mas isso também e principalmente pode ser emocional, tá? Só que, de novo, algo emocional superficial é o que eu vejo aqui, para muitos de vocês. Então, uma pessoa que, vamos colocar dessa forma, fica obcecada com a situação, não consegue superar a situação, a relação, porque eu queria ter obtido aquilo de câncer e eu não consegui. E aí eu volto a pensar e assim, não consigo deixar a relação para trás por conta disso. Essa pessoa percebe que é por esse motivo? Não, tá? Essa é a questão, que ela não percebe. Ela não sabe que é por esse motivo que ela ainda está conectada, extremamente conectada à relação, tá? E isso não me vem positivo de novo, porque vem algo muito inconsciente da parte dessa pessoa. Provavelmente já está ligado a algum tipo de trauma, tá? Eu vou tentar dar um exemplo aqui para vocês entenderem, mas vai ser um exemplo, para vocês entenderem mais ou menos o que eu estou querendo dizer aqui. Vamos lá. Eu queria que câncer me elogiasse mais, e eu não sentia isso vindo de câncer, enquanto a gente estava nessa relação. Eu não sentia nenhum elogio vindo de câncer. E essa relação termina, só que eu continuo pensando que eu não obtive o elogio de câncer que eu queria, tá? Isso é um exemplo completamente aleatório para vocês entenderem mais ou menos o que eu tô vendo aqui. E essa pessoa fica obcecada com isso, tá? Porque é enraizado nela essa ideia de que precisa obter algo, sabe? Que ela não obteve talvez a vida inteira. Então assim, não é por vocês, sabe? Esse que é o problema aqui. Não é pela relação, é por algo, como é que eu posso dizer aqui? Por algo um pouco mais negativo nela que ela não consegue perceber, tá? Por uma necessidade que não é positiva da parte dela. Espero que vocês estejam me entendendo aqui. Mas é complexo, realmente. Cada um, para quem for essa leitura, vai saber provavelmente do que eu tô falando, ou pode imaginar do que eu tô falando aqui. Mas vem uma coisa um pouco complexa. Mas, de novo, ela não consegue perceber. Na cabeça dela, é sentimento, tá? Vem o 10 de copas, vem o 2 de copas aqui. Mas, sinceramente, eu vejo algo mais enraizado, tá? Um problema, a coisa tá, né? O buraco é um pouquinho mais embaixo aqui da parte dessa pessoa, tá? Esse é o problema aqui, vamos lá. E o pior é que essa limpeza ela já aconteceu na relação entre vocês. Só que mesmo com essa limpeza acontecendo, eu vejo uma pessoa aqui que não conseguiu enxergar ainda qual que é o problema dela nessa relação, tá? Quais são as dificuldades que ela tem nessa relação. Por exemplo, a gente pode falar de uma pessoa do outro lado aqui, extremamente codependente, tá? Que vocês sentem que precisa de aprovação o tempo todo, facilmente aqui. Uma pessoa que precisa de algum tipo de aprovação. É isso que eu vejo, tá? Bom, vocês podem estar lidando aqui com Câncer, Escorpião ou Peixes, e vem Capricórnio, e vem Áries, Leão ou Sagitário também, tá? Vamos pro conselho, vamos lá. Leitura complexa aqui. Qual que é o conselho para Câncer em relação a essa situação? Da parte de vocês, por outro lado, eu já vejo uma sensação que vocês provavelmente vão chegar, né? Uma conclusão que vocês vão chegar nessa semana do que, assim, do que eu deveria ter feito antes. Que atitude que eu tive que eu deveria ter tido diferente. E é como se, ao mesmo tempo, vocês quisessem fazer a coisa certa, tá? Mas, assim, pra ser bem sincera, não vem como um erro da parte de vocês. Não é bem um erro que eu vejo aqui. Eu senti que eu tive um erro gigantesco com essa pessoa, com essa relação. É muito mais eu senti que eu poderia ter feito mais, talvez. Poderia ter levado essa relação... né? Como é que eu posso falar aqui pra vocês entenderem mais ou menos o que eu tô vendo? Ai, difícil explicar, mas assim... Eu poderia ter realizado mais coisas nessa relação. A gente poderia ter realizado mais coisas nessa relação. Tinha tanta coisa que a gente poderia ter feito. Vem muito mais nesse sentido otimista.
Só que da parte de vocês é uma ansiedade que, assim, pode se tornar negativa, tá? O excesso do pensar sobre isso. Vamos lá. Conselho para Câncer referente a essa situação. É uma leitura bem complexa, realmente, assim, para quem for vai saber o que é, tá? Ou provavelmente vai saber durante a semana, porque a gente tá na segunda-feira ainda, isso é uma previsão, tá, gente? Vamos lá. Conselho para Câncer referente a essa situação. Carta da síntese. Com a carta dos ritmos. E mais uma com a síntese aqui. A carta das crenças. Com a carta da mulher selvagem. E mais uma com os ritmos. Carta do êxtase com a carta da energia. Mais uma com a síntese. A morte e o renascimento. Com a carta da brincadeira. Olha, se eu dissesse para vocês que seria um momento ideal para vocês tentarem algo nessa relação, por exemplo, uma reconciliação ou reconexão, eu estaria mentindo aqui, tá? As cartas apontam muito mais para começar a superar essa relação aqui, mas com a carta dos ritmos. Carta da síntese, são duas cartas aqui que falam de uma certa lentidão para que isso aconteça, tá? A carta da morte e o renascimento aqui com a carta das crenças, a mulher selvagem. Carta da brincadeira que veio com a morte e o renascimento. É como se vocês tivessem que pouco a pouco irem superando essa relação, pouco a pouco implementando coisas positivas na vida de vocês aqui, que eu até diria que vai aqui, que vem de acordo com essa carta da brincadeira e a mulher selvagem, que seria muito mais dar espaço para brincadeira, para felicidade na minha vida, tá? A mulher selvagem aqui, fazer o que vocês querem fazer, mas de novo, vem muito mais a respeito da própria vida pessoal de vocês aqui do que do relacionamento. Por quê? Essa carta do abutre aqui no centro me indica que essa limpeza, ela ainda está acontecendo, tá? E, de fato, eu vejo uma pessoa do outro lado que ela não aprendeu o que deveria. Aqui, a carta do sapo da parte dessa pessoa me mostra que ela começou a fazer uma limpeza, só que nesta semana, por algum motivo, é como se ela voltasse 10 casas aqui e ficasse focada nesse algo que ela não conseguiu obter, tá? Talvez vocês saibam por quê. Pode ser que haja uma aparição, pode ser que haja uma possível reconexão entre vocês e aí faça essa pessoa relembrar de alguma coisa, tá? E vice-versa, da parte de vocês aqui também eu vejo vocês relembrando da relação, tá? Mas assim, enquanto essa pessoa não perceber o porquê ela quer tanto essa relação, porque existe um motivo maior por isso aqui, mais enraizado, que ela não está percebendo e que vem como negativo, não veria como benéfico para vocês aqui tentarem uma reconciliação com essa pessoa, tá? Até porque a dinâmica que ela tá um pouquinho desequilibrada. Por exemplo, se vocês voltassem a tentar algo nessa relação agora, uma reconciliação, é bem possível que vocês de Câncer fossem a pessoa aqui que colocasse todo o empenho nessa relação, enquanto essa pessoa ela só recebe, tá? Carta da aranha aqui da parte de vocês com a carta da estrela da parte dessa pessoa, pra mim é bem negativo. Aqui vem um foco superficial da parte dessa pessoa. Da parte de vocês vem um foco no empenho, no trabalhar e na satisfação de trabalhar na conexão. Ou seja, aqui a gente teria uma pessoa que ela quer só obter o que é bom e da parte de vocês vem um empenho muito maior. Ou seja, vocês dariam muito mais do que esta pessoa. Não seria recíproco. Do outro lado, vocês teriam uma pessoa que só quer receber, tá? Porque, de novo, ela não percebeu ainda o padrão negativo que ela tem nas relações amorosas, porque eu não vejo que é só nessa, tá? É muito mais como algo dela aqui.
De forma geral, o conselho, gente, é que vocês comecem aqui a implementar, né, lentamente coisas mais divertidas na vida de vocês. Aqui também fala a respeito de talvez vocês não estarem... Pode vir um pouquinho de culpa, tá? Com a mulher selvagem aqui, com a carta das crenças. Pode vir um pouquinho de culpa sobre o achar que eu fui selvagem demais, o achar que eu fui independente demais, né? Isso veio aqui inclusive anteriormente. Então pode haver algum tipo de arrependimento da parte de vocês em relação a isso. Que eu poderia ter sido um pouco mais consistente, eu poderia ter sido um pouco mais... Enfim, levado essa relação para onde eu queria realmente, tá? Porque eu vejo uma ideia da parte de vocês, como eu falei no início, de talvez uma possível inconsistência, um ter largado mão e agora estarem um pouco arrependidos por isso. Mas, de novo, ainda assim não é exatamente como vocês estão pensando, tá? Porque essa pessoa, ela tem algo a aprender aqui. Embora da parte de vocês hajam repensar muito na situação, e é por isso que vocês podem estar entrando num padrão negativo por pensar demais, tá? Isso inclusive é necessário que eu fale aqui, vocês estão pensando muito, o que não é benéfico, estão muito ansiosos, tem gente que não tá dormindo à noite pensando, tanto que pensa nessa relação, tá? Da parte dessa pessoa há um foco completamente contrário do que eu deveria ter recebido, tá? Então a coisa tá bem desequilibrada. Gente, essa foi a leitura para vocês nessa semana. Eu vou continuar essa leitura no grupo de membros, tá? Com as intenções e o futuro da parte dos dois. Para quem a leitura termina por aqui, inclusive o link vai estar na descrição, tá? Para quem a leitura termina por aqui, muito obrigada. Curtam o vídeo, comentem aí para mim se a leitura teve ressonância ou não. Se inscrevam no canal, ativem o sininho para receber as próximas notificações e até a próxima semana.